Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu podcast, o podcast do Davis Tomé, onde eu procuro trazer assuntos interessantes, assuntos polêmicos, né, que mexem com a nossa mente, que nos tira de dentro da caixa, né? Vamos pensar fora da caixa, vamos meditar, vamos filosofar. Esse é o objetivo do podcast aqui. E para não ser diferente hoje, eu trouxe uma pessoa muito especial que eu conheci num curso que eu fiz, uma imersão que eu fiz de 3 dias sobre hipnoterapia. Eu conheci a Luzia Duarte. Seja bem-vinda, Luzia Duarte. Eu queria agradecer você mais uma vez publicamente. Eu tive uma experiência muito boa com você no curso lá, né? E eu convidei, sempre te incomodando, né? A vida inteira aí, acho que passou 2 anos que nós fizemos o curso, e sempre te mandando mensagem, tirando dúvidas sobre hipnoterapia, sobre hipnose, né? E seja bem-vindo aí, depois eu falo mais de você, você que é hipnoterapeuta, advogada, neuropsicanalista, escritora e mentora. Seja bem-vinda, tá? Muito obrigada, que prazer imenso estar aqui, Davis, no teu podcast. Estou super feliz e honrada com o convite, viu? Tá, eu enchi muito seu saco, né, porque eu sou um cara de muitas dúvidas, Você e nunca enche o saco, é um prazer sempre desfazer alguma dúvida, discutir com você causos hipnóticos. Eu adoro falar contigo, é sempre um prazer. muito obrigado. Quando eu estava estudando muito, né, hipnose, eu ficava te perturbando, tirando algumas dúvidas, e eu adorava as suas histórias, né? E você vai contar algumas aqui, né? Você contava os seus causos, né? De sessões de curas das pessoas, né? Eu ficava impactado, tanto que eu falo para você, eu falo para as pessoas que você é minha mentora, é minha professora, Ai, que bom, tá eu bom? adoro ouvir essa frase vindo de você. Fico Luzia, bem vamos feliz. lá. Vamos. Fala um pouquinho de você, o que você é, o que você faz, para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais, por favor. Então, na verdade, eu sou mãe, esposa, advogada, hipnoterapeuta, neuropsicanalista, mentora, escritora, palestrante. Faço tudo um pouco. Porque quando a gente reconhece a capacidade da gente, né, Davis? E a hipnoterapia traz isso, ela faz com que a gente se enxergue de dentro para fora e consiga ver todas as capacidades que a gente tem, né? Aí a gente consegue ver que a gente pode ter variadas profissões. E eu estou me incluindo nesse quadro de variadas profissões. Tem Tudo que, eu consigo mar... me enquadrar, tudo eu consigo realizar com muita felicidade. Tem que marcar um podcast só para você contar como que você acha tempo para ser tudo isso, né? Que depois, eu antes de passar pelo processo de hipnoterapia, eu vivia assim, uma pressão psicológica como se nada tivesse tempo. Parece que não ia dar conta de resolver todas as responsabilidades que eu tinha. Mas depois que eu passei pelo processo, que eu me tratei, que eu tratei a ansiedade, eu consegui descobrir que tudo se tem tempo. Você só vai elencar quais são as prioridades, né? E realmente eu consigo dar conta de tudo. Eu consegui organizar a minha agenda, fiz uma gestão de tempo e com isso consigo dar conta de tudo. Eu, além de fazer tudo isso que eu te falei, ainda sempre tenho uma pós-graduação engrenada atrás da outra. Já fiz umas 8 pós-graduação. Já estou pensando em no Caramba! mestrado. Já estou escrevendo 2 livros ao mesmo tempo, capítulos, né, com coautoria, ao mesmo tempo, e já estou planejando na minha mente o livro solo que eu estou planejando escrever ainda para esse ano. Muito bom. Vamos lá. Luzia, o que é hipnoterapia? O que tem a ver com a hipnose? O que é hipnose? A hipnose nada mais é do que uma sugestão, tem que ser uma sugestão dada por alguém, ela tem que ser aceitável para a mente subconsciente. Então, você manda uma sugestão para a pessoa absorve aquela sugestão, se ela for aceitável para a mente subconsciente, ela aceita. Então, nós temos que driblar o fator crítico. A hipnose é um profundo estado de relaxamento. E para conseguir esse estado de relaxamento, nós temos que driblar o fator crítico, que é essa análise crítica, esse euzinho que nós temos dentro de nós, que fica fazendo análise crítica o tempo todo. Então, é um aprofundamento, um relaxamento profundo. A hipnose é isso. Agora, a hipnoterapia é uma aplicação de um método terapêutico utilizando-se como ferramenta a hipnose.
Olha que legal. Tá, eu vou ilustrar aqui, tá bom? Você vai me corrigindo. Todos nós temos o senso crítico, o estado de alerta, que estamos aqui nesse exato momento. E nesse exato momento existem soldadinhos que estão ali guardando guardando o nosso subconsciente para que nós sejamos nós mesmos, para que as coisas não entrem fácil e alterem a nossa personalidade. Podemos dizer assim? É isso aí mesmo. Não só para não alterar a nossa personalidade, ou também para que ele não nos tire do estado de defesa. Porque a nossa mente subconsciente, ela tem o fator crítico exatamente para nos colocar em estado de segurança. Ela coloca a gente no estado de defesa para a nossa segurança, para a nossa sobrevivência, né? Então, aquilo que não fizer sentido para a nossa mente subconsciente, que vai contra as nossas percepções de vida, né? O fator crítico não deixa entrar, é o guarda do banco, não deixa entrar se tiver com metal na bolsa. Então, o fator crítico serve para isso. E aí a hipnose, ela vem num estado de relaxamento, burla esses soldadinhos do senso crítico, e aí eu consigo dar a sugestão e alterar aquilo que está lá dentro, que pode ser um trauma, pode ser uma dor. Exatamente. Está correto? Isso. Você falou ali sobre o guarda, né? A gente usa como metáfora para que exemplifique, para que as pessoas consigam entender, porque é tão abstrato, né, Davis? Falar sobre a mente. Por mais estudos que se tenha, a divulgação, por mais que se tenha, ainda assim não é suficiente, né? Deixa eu tomar um golinho de água. Me deu uma leve sensação de tosse. Certa vez eu estava fazendo uma live, salvo engano, foi a minha primeira live. E eu tive uma crise de tosse tão terrível que a minha... Aqui, isso aqui salva. A minha anfitriã, eu falei, continua aí, porque eu estou engasgada aqui, ó, mas uma crise de tosse terrível. Mas eu fiz 2 atendimentos hoje, estou com as cordas vocais, acho que um pouquinho atacado. Então, como eu estava falando, o guarda do banco, que é o nosso fator crítico, ele é importantíssimo na nossa vida. Por quê? Nós somos seres, além de sermos seres emocionais, nós estamos expostos a todo tipo de informação, né, Davis? O tempo todo, informações de tudo que é lado. Você já pensou se a nossa mente subconsciente não tivesse um bloqueio? O que seria da nossa mente com as mais variadas informações que vêm? Então, se uma sugestão vem até nós, e é uma sugestão que viola a nossa percepção de vida, nosso caráter, a programação que a gente tem de ser boas pessoas, do caminho do bem, de agir diante das regras, né, dentro das leis, por exemplo, se a gente não tiver um guardião, vira um caos na nossa mente subconsciente, porque a nossa mente subconsciente ela não consegue definir o que é certo do que é errado, o que é real do que é imaginário. Para a nossa mente subconsciente tudo é real. Então, se não tiver o fator crítico, e ficamos expostos a sugestões gravosas. Por exemplo, se não tivesse o fator crítico, não haveria por que cumprir leis, né? Não haveria essa sensibilidade mental que nós temos de saber que não pode matar alguém, por exemplo, que é ilícito roubar, furtar, cometer qualquer tipo de violação às regras legais, né? Então, o fator crítico, ele serve exatamente por isso. Então, usando como metáfora o guarda do banco, eu costumo dizer que a porta do banco é o consciente, o interno do banco é o subconsciente e o fator crítico é o guarda. Então, o consciente, ele recebe a informação que vem, a informação vem de tudo que é lado, seja das conversas do dia a dia, seja da televisão, das mídias, das redes sociais, dos aparelhos eletrônicos, né? Ela está vendo de tudo que é lado, tudo que é sentido está vendo as informações. Se o fator crítico não impede a entrada, o subconsciente só vai receber. E se fizer sentido para ele, vai acatar, né? Então, precisa-se que o fator crítico barre a entrada de sugestões que não sejam aceitáveis para a nossa mente. Nesse sentido, usando a metáfora do guarda e o banco, o guarda é o fator crítico, a porta é o consciente, o interno é o subconsciente, porém a sugestão
que tem que entrar para driblar, tem que driblar o fator crítico. Aí eu brinco, né, com meus clientes, quando eu vou explicar para eles de uma forma mais metafórica, eu falo, olha só, imagine o banco, então, porta consciente, interno subconsciente, fator crítico, o guarda, e a sugestão é uma loira bonita, cabelos longos pela cintura, um vestido vermelho bem colado no corpo, que chama a atenção. Porque a sugestão, ela vem vestida de todas as formas, né? A forma que ela vem são variadas. Então, mas vamos colocar uma sugestão poderosa, empoderada, que ela vai vir para driblar o fator crítico. Ela tem que ser poderosa para driblar o fator crítico, porque o fator crítico ele é extremamente rigoroso. E o que a sugestão faz? Ela tem que vir, ela quer que o amigo dela entre, porque ela quer que o amigo dela faça alguma coisa lá dentro do banco, pedir um empréstimo, por exemplo, né? Mas ela está junto com o amigo tenta entrar e ele não consegue, porque ele tem algo de metal no bolso, não importa o que ele tem de metal. Quando ele vai tentar entrar na porta, a porta barra, porque o fator crítico barrou. Para ele entrar, o fator crítico que é o guarda tem que liberar a porta giratória ali, certo? Porém, ele não libera, porque ele está protegendo o interno do banco. O que acontece? A sugestão vem toda linda, poderosa, aquela loira maravilhosa, e passa um migué, como diria o outro, né? Passa um melzinho, uma lábia no guarda do banco e seduz ele com as palavras. E, enquanto isso, ele perde o controle, ele está driblado, ele perde o controle, libera a porta sem perceber e a sugestão, parte 2, entra e faz o que tem que ser feito lá dentro do banco. Pede o empréstimo, consegue o empréstimo, porque ele vai conversar com o gerente e vai conseguir passar lábia no gerente e fazer o empréstimo. Ou seja, o subconsciente, se ele está sem o fator crítico, ele fica vulnerável. E quando ele está vulnerável, é possível de acessá-lo. E acessando, é possível reprogramar o que está lá dentro. Então, é por isso que o fator crítico ele é tão exigente. Porque como o subconsciente ele é muito poderoso, porque ele é 95% do que nós somos, né? Porém, como ele não tem uma análise do que é real e do que não é real, dos riscos, ele acaba se colocando em vulnerabilidade. Por isso que eu sempre digo, a hipnoterapia, Davis, você sabe, você já fez curso, você é um excelente hipnoterapeuta, inclusive, que eu sei. A hipnoterapia, ela resolve de verdade, ela é uma ferramenta incrível de tratamento para depressão, ansiedade, síndrome do pânico, insônia, fibromialgia, tudo que tiver ordem emocional, ela é uma ferramenta incrível para tratamento. Porém, tem que se passar por um profissional muito bem preparado, por causa da vulnerabilidade do subconsciente. Entendi. E você poderia dar um exemplo prático? Vamos supor que eu cheguei no seu escritório, como que funciona a hipnoterapia? Eu cheguei, vamos supor que eu tenho uma dor, tenho um problema que eu acho que, suponha que seja de infância, e aí como é que seria esse processo? O pessoal de em casa entender como é que é um atendimento seu? Bem raso assim, só para a gente entender como funciona a hipnoterapia. Primeiro, o cliente entra em contato comigo de alguma forma, né, me encontra de alguma forma, entra em contato. Eu agendo uma análise de caso. Nessa análise de caso, o cliente vai me passar qual o problema dele. Se é depressão, por exemplo, eu vou fazer umas perguntas estratégicas com fundamento na neuropsicanálise, que eu vou extrair do consciente dele realmente aquilo que está prejudicando a vida dele. Encontrando todas as respostas, eu marco uma próxima sessão para fazer a hipnoterapia. Aí, eu vou fazer um processo de hipnoterapia. Esse processo se resume em 3 sessões de até 3 horas. 3 horas? 3 horas cada sessão. 3 horas? 3 horas. 3 horas. Mas eu vou te falar que a primeira, Davis, já trata 80% do teu problema. Por quê? Porque a gente vai direto na causa. Eu vou induzir você no estado de hipnose e vou buscar qual é a causa, qual é o motivador da depressão. Porque, como você disse, pode ser que essa depressão seja decorrente de algo que me aconteceu na infância.
Às vezes a pessoa até pode saber que é do que é, por exemplo, sofreu uma agressão, um sequestro quando era criança, por exemplo, né? Quando vai para o estado de hipnose, não necessariamente a causa da depressão seja aquele sequestro. Pode ter sido um outro evento muito mais simples, como, por exemplo, a primeira vez que a mãe deixou ele sozinho em casa com a babá para ir trabalhar, e ali ele sentiu a primeira vez a emoção da angústia, da depressão, que tem ligação com a depressão. Luzia, vou até aproveitar você falando isso, vou citar um caso, que eu já até contei para você em off, né? Mas é para o pessoal de casa entender. O que é um trauma? Disso que você está exatamente pegando esse gancho que você está deixando aí. Esses tempos atrás, do ano passado, eu mandei uma mensagem para minha irmã e falei assim, por que a nossa mãe nos deixou morando com a nossa tia um tempo atrás? Por que a gente morou com a tia um tempo atrás? Aonde nossa mãe foi? Aí minha irmã respondeu assim para mim, a nossa mãe nunca fez isso. Eu falei, não, eu tenho um vazio aqui, que eu fui abandonado quando era criança um tempo. Eu quero saber por que eu fui morar com a minha tia. Ela pegou e falou assim, nunca aconteceu isso. A mãe nunca nos abandonou. A nossa mãe pegou 3 dias que ela ficou no hospital porque ela fez uma cirurgia. Então, olha para você ver, eu criança, em 3 dias, a maneira que me foi vendido aquilo me fez acreditar que a minha mãe me abandonou. Então, eu sentia algo, um abandono da minha mãe, falei, cara, minha mãe me deixou um tempo, mas não foi, a minha mãe ficou doente, foi para o hospital, ficou 3 dias, por isso que eu fiquei com a minha tia. Lógico, eu acho que quando você traz para o consciente, parece que se resolve, né? Entende? Interpreta, né? Da forma que realmente aconteceu. Porque o que a gente faz? A gente busca na hipnose a causa, ressignifica e depois deixa o consciente entender o que aconteceu. Né? Ressignificar é dar outro sentido, certo? Para que dá outro sentido. Para aquela informação, para o que aconteceu. Exatamente. Por exemplo, eu fiz uma terapia segunda-feira, numa pessoa com dependência química. Ele desenvolveu a dependência química agora na fase adulta, mas a causa inicial, quando a gente vai tratar, não é o vício específico na dependência química ali, né? Na substância química, mas sim qual é o motivo, qual é o motivador que gerou a dependência. E chegou no motivo? Chegou, que era uma dependência emocional da mãe. Aos 10 meses de idade, ele vincula a dependência química à ansiedade. E a primeira vez que ele sentiu a ansiedade, que se unia ali com a angústia, né, com a sensação de estar abandonado também, aos 10 meses de idade, quando a mãe, pela primeira vez, saiu para trabalhar e deixou ele aos cuidados da avó. E ele chorava, ele tinha uma angústia dentro dele, uma ansiedade dentro dele, porque a mãe não voltava nunca o dia inteiro, né? Foi a primeira vez que ele se sentiu longe, se viu longe da mãe. E aquilo era a causa inicial de mantê-lo no hoje, apegado à dependência química, ele não conseguia desapegar. Eu tive que tratar a dependência emocional para conseguir, então, tratar a dependência química. Olha só que interessante, Davis, como que funciona a nossa mente. E tudo isso inconsciente, o consciente não consegue dar conta disso. Não consegue nem entender de onde que é. Ele se achava um fracassado, que ele não conseguia dar conta de se libertar daquela droga. Então, ele não via que estava vinculado a algo do passado, a um estado emocional. Ele só via o presente, o hoje. Por que ele não conseguia se libertar, né, daquele vício tão gravoso na vida dele? Nossa, muito interessante, né? Ô Luzia, e pegando o gancho aí, vou dando sequência, né, em tudo que eu já conversei com você, teve um caso que você me contou uma vez, vamos entrar nos causos, né, que eu adoro os seus causos, as suas histórias, que parece que um rapaz chegou até você, que ele sentia vontade de fazer mal para as pessoas, mas ele não fazia. Aí você conduziu ele, aí nós já vamos entrar em vidas passadas, mas aí você dá o seu feedback aí, se você acredita ou não, etc. Sim. E tal. Conta esse caso pra gente, o pessoal de casa entender a profundidade que a nossa mente chega. Sim. Esse caso é bem interessante. Foi um dos primeiros casos que eu atendi. Acho que foi o meu cliente pagante número 1. Bem legal. Já pegou uma bucha dessa, então? Aham. É inesquecível, ainda mais quando é o número 1, né? Ele tinha o nome de Maurício.
E ele se chamava de... Ele tinha uns estados meio depressivo em alguns momentos, e ele se chamava de Mau Mau, quando ele estava no estado depressivo. E ele se dizia, e daí ele falava assim, eu não mereço, eu devo ter sido muito mal, eu acho que eu sou mal, porque parece que eu sinto que eu sou mal. E quando ele estava, então, depressivo, ele se chamava de Mau Mau. Aí ele me procurou e pediu para fazer uma hipnoterapia nele, porque ele queria descobrir se ele era mal, verdadeiramente. E ele era a pessoa mais doce que eu já conheci, a pessoa mais bondosa que eu já conheci. Ele é um homem grande, forte, assim, sabe? Mas é tipo o Shrek, assim, de coração bom, um homem grandão, mas um coração bom. E eu não consegui enxergar nada de mal nele, nem de mal, né? Mas falei, vamos fazer sim. Porque eu sabia que a hipnoterapia ia ajudar ele naqueles estados mais depressivos. Marquei com ele, fui fazer a hipnoterapia, e quando eu dei o comando, porque a gente sabe, você sabe, né, David, você sabe, David, olha só, Davis, olha só como é legal o teu nome. O maior hipnólogo, um dos maiores hipnólogos do mundo, que criou a melhor forma de indução, que eu uso todos os dias, se chama Dave Elman. Muito legal, verdade, hein? Olha verdade. Só, teu nome é muito sugestivo no mundo da hipnoterapia. E é um crânio, Dave Elman. Inclusive tem a indução Dave Elman, né? E eu fiz a indução Dave Elman nele, inclusive, e ele foi bem profundo, entrou no estado hipnótico muito rápido, porque a gente tem uma técnica bem habilidosa, né, para induzir no transe. Inclusive, já vou deixar claro aqui, Davis, que é mito quem fala que não entra em estado de hipnose, tá? Então nós vamos falar sobre isso. Mas, de todo modo, eu induzi ele ao estado de transe, ele entrou rápido, já deu comando para que a mente dele buscasse. Por que ele sentia essa angústia e esse sentimento de ser mal? Que a mente dele levasse ele para a primeira vez que ele sentiu. Eu já tinha feito antes desse cliente, eu tinha feito assim umas 50, 60 hipnoterapia, né? Eu já tinha usado bastante pessoas ali para tratar e aprender, né? Mas, de todo modo, eu já estava especializadíssima. A mente dele foi direto para uma vida passada. Foi meu primeiro cliente também que foi para uma vida passada. Foi direto para um ano de 1700 alguma coisa, em que ele era um general. E como ele era um general do exército, ele tinha que batalhar em guerras, né? Essa época era tudo virado em guerra, né? Ele estava na Europa e ele era um general, estava comandando uma guerra, só que ele olhava para trás assim e ele via milhares e milhares e milhares de corpos do outro exército mortos, né? O exército dele tinha sido vitorioso, mas ele sentiu uma culpa tão grande por ter matado todas aquelas pessoas, né, dado comando para a morte em si, que ele carregou uma culpa muito pesada, muito pesada. E eu tive que fazer um trabalho, Davis, de libertação, né, a gente chama de terapia do leito de morte, que é colocar a pessoa olhando, né, conversando com aquela pessoa que ela fez mal, que recebeu o mal, uma pessoa que já tenha morrido, né, e fazer essa terapia de libertação, que é um pedido de perdão, e a gente usa a frase assim, eu te perdoo e eu te liberto, quando a pessoa fez mal, quando não fez, né, eu te perdoo e te liberto, eu te perdoo porque você provocou, eu tive que te matar, mas eu te liberto, ou eu me perdoo e eu me liberto, e às vezes tem que usar as 4 frases, eu te perdoo e te liberto, eu me perdoo e me liberto por ter feito isso, né? É tipo um Ponopono. Isso, exatamente. E, nesse caso, eu tive que dar alguns minutos para ele, porque ele teve que fazer um por um de todos aqueles mortos. Nossa! Então, ele ficou lá na mente dele, repetindo, só que a nossa mente, subconsciente, ela não tem noção de tempo e de espaço, tá? Se fosse para ele repetir essas 4 frases para milhares de mortos, quantas horas ele precisaria, né? Só que a mente da gente, ela é muito rápida. Então, ela faz, assim, questão de milésimos de segundo, ela resolve muita coisa, né? Ela é muito rápida. Então, no caso ali, ele demorou ali uns 3, 4 minutos para ele libertar e pedir perdão, e perdoar e libertar
se auto-perdoar de todas aquelas milhares, né, de pessoas mortas. Aí pensei, ressignifiquei. O homem já percebeu que, né, ele não era mau, ele só tinha um comando. Perguntei, inclusive, para a mente dele na condição de general, porque daí a gente conversa com a pessoa, Davis, é como se ela estivesse lá naquele momento. Quando a pessoa está no estado de transe, como a mente subconsciente não tem noção de tempo e espaço, é como se ela voltasse, como se ela estivesse vivendo aquele momento da guerra. Então, eu conversei com o general, né, e perguntei, por que que você faz isso? Isso é uma coisa que te dói o coração. Aí ele me respondeu, porque se eu não fizer isso, o rei me mata. Então, eu tenho que seguir comandos. Então, eu fiz com que ele entendesse que ele não era uma pessoa mal, que ele estava apenas desempenhando, né, aquilo que foi lhe ordenado, sob pena de risco de morte dele, inclusive, né? Ressignifiquei tudo, fiz com que ele se perdoasse disso, beleza, pensei, opa, tratou, tá tudo bem, vou trazer ele, agora eu vou trabalhar a vida atual dele, essa vida, né? Dei o comando de novo para ver, porque a gente faz testes para ver se a pessoa se libertou daquele sintoma, daquela angústia, daquela dor, e a mente não mente, não mente. Se a dor estiver lá, a boca trava. Se eu mandar falar assim, fala que você é feliz, fala que você é merecedor, fala que você é bom, não consegue falar, porque a mente sabe que tem coisa para tratar, então ela não deixa falar, ela trava, o maxilar não abre, a boca prende. Aí eu dei o comando para ele novamente, ele não conseguiu repetir os compounds positivos, eu dei um comando então para que ele fosse para outro momento em que ele precisava se perdoar ou perdoar, né? A mente dele levou ele direitinho para outro momento de outra vida. Olha como é que pode, Davis. Ele já tinha ido numa vida em 1700 alguma coisa, ele foi para 1800 alguma coisa, ou 1900 alguma coisa, não me lembro. Era na Europa também, já era na área da Itália ali, e ele era do exército também, ele era um comandante do exército, e ele era responsável pela cobrança de tributos. E ele ia nos vilarejos e ele exigia, né, o pagamento dos impostos, né? E quem não tinha dinheiro tinha que dar algum objeto, tomava algum objeto, e era esse vilarejo que ele estava, era um vilarejo de pessoas muito pobres. E ele se sentia muito mal, porque ele tinha vergonha do que ele estava fazendo, ele tinha culpa e vergonha de estar tomando tributos, né, de pessoas que não tinham condições nem para comer, porque era um vilarejo muito pobre. Eu tive que ressignificar isso no sentido de fazer com que ele entendesse o que te impede de parar de cobrar esses impostos. O que me impede, porque eu estou servindo uma ordem do rei, se eu não fizer, o rei manda me matar, então eu tenho que cumprir. Então, eu fiz novamente ele entender que não era uma questão de personalidade má, que ele não estava desenvolvendo nenhuma característica psicopata, em tese, né? Que ele merecia, ele era merecedor do próprio perdão, do perdão daquelas pessoas, coloquei ele no estado de pedir perdão para as pessoas e ressignificar tudo aquilo, ressignificou. Trouxe ele de volta para tratar, então, essa vida. A boca travou, não conseguia seguir os comandos, porque tinha dor, tinha angústia ainda. Mandei comando novamente para ele ir. Ele foi parar em outra esfera, ele foi em outro tempo do futuro, ou de outra galáxia, não sei. Mas a mente dele foi parar lá, que novamente era um outro exército, novamente ele era um general, mas era um exército com roupas alienígenas, roupas evoluídas, como se fosse um Star Wars. Assim. Algo assim, que foi que eu vislumbrei durante a terapia. E lá ele via milhares e milhares e milhares de pessoas mortas também, e com o sentimento de culpa, de ter feito algo além daquilo que era a vontade dele, né? Sob pressão, mas que fez, que cumpriu, e se sentindo extremamente culpado que não era merecedor de ser feliz, porque tudo isso era para não deixar que ele não era merecedor de ser feliz, né? Ressignifiquei tudo isso, e quando eu ressignifiquei, fiz com que ele libertasse todo mundo, fiz a terapia do leito de morte de novo, dei alguns minutos para ele se perdoar e libertar todo mundo, pedir perdão, porque o perdão é o pilar da hipnoterapia. Aí trouxe ele de volta, aí sim eu consegui tratar coisas dessa vida.
Aqui nessa vida eu consegui tratar coisas da infância, que envolvia a morte do pai. O pai tinha morrido quando ele era muito jovem, muita dor, muito luto de longos anos, muitas dores. Ressignifiquei. Porém, aquela dor ainda não passava. Por que não passava? Fui fazer uma busca. Quando eu fui fazer uma busca, ele se via como um ser celestial. Que eles tinham um muro que dividia o bem e o mal. E ele se via como o defensor daquele muro, que ele não podia deixar ninguém passar naquele muro, e ele não me permitia passar naquele muro. Eu tentei fazer, porque tem formas deles, de fazer, a mente às vezes ela bloqueia de uma forma, que ela coloca muros, ela coloca obstáculos, ela tranca a porta, ela coloca a porta de ferro, quando ela não quer que a gente acesse aquela memória de dor. Então, a mente dele criou naquele momento aquela memória, impedindo que eu acessasse, e eu pedi para ele, você consegue destruir esse muro, eu consigo te ajudar a destruir esse muro. E ele falou, não, aqui você não pode passar, porque vai colocar em risco a humanidade, alguma coisa assim. Aí, nossa, que viagem! É uma viagem muito, muito louca. Só que eu trouxe ele para cá, para essa vida de novo, e eu usei outras técnicas, outras ferramentas que eu tinha dentro da própria hipnose, né, para poder ressignificar. E eu lacrei, eu fiz com que ele lacrasse aquele muro de uma forma que não importasse o que tinha do lado de lá, que era algo muito mal para a mente dele, era algo devastador para a mente dele. E ele é uma pessoa que vê espíritos, ele é muito sensitivo. Então, eu penso que é essa vibe que ele estava protegendo do lado de lá para eu acessar, que eu não queria que eu acessasse. E eu fiz com que ele se visualizasse nesse muro preto, que ele soldasse outro muro de aço por cima, porque a mente aceita tudo, que você der de sugestão, ela aceita. Que ele isolasse aquele muro, mas com tanta força, que nada de lá que fosse negativo para a vida de cá iria acessar ele. E trabalhei nisso, fiz com que ele soldasse aquilo lá de uma forma muito forte, e ele seguiu meus comandos, isolou aquela parte da memória que tinha esses problemas, que eu não sei o que era, que ele não me deixou acessar, mas em contrapartida, foi o que bastou para a mente dele entender que aquilo estava isolado do lado de lá e jamais afetaria aqui. Estava tão isolado que não afetaria. Então ele podia ter liberdade de viver feliz nessa vida. Daí sim, ele se permitiu que eu tratasse tudo o que tivesse de dor emocional e trouxe ele de volta. Ele é um outro homem, a vida dele realmente mudou. Você então trabalha com o universo da pessoa. Você usa as ferramentas que existem no universo da cabeça da pessoa para trazer a cura para ela mesma. Agora, exatamente isso. Você tem que ter uma expertise ali, Davis, nesse momento. Você tem que ter, assim, um tino, um senso aguçado de resolução de problemas. Então, se aquilo que está fazendo sentido na mente da pessoa naquele momento é o você tem que usar a seu favor. Usar ao meu favor para resolver. Agora, você, o que você, com essas experiências, eu sei que não é a primeira nem a última de pessoas voltarem em vidas passadas. Qual a sua opinião sobre isso? Te coloquei agora numa situação difícil, hein? Olha, David, o universo tem coisas que não tem explicações. Acontece coisas no universo que não tem explicações. Eu sou uma pessoa que acredito em Deus, então eu tenho muita fé. Então, se para mim existe Deus, tem que existir talvez algumas outras coisas do outro lado também, negativo. Mas eu não foco nessa vibe. Eu foco que existe algo celestial muito forte, muito poderoso, que nos move, que nos preenche a alma, certo? Que às vezes eu chego a dizer que esse Deus ele está dentro de nós, é nosso mente subconsciente. Às vezes eu digo, né? Eu faço uma analogia nesse sentido. Mas que algo abstrato muito poderoso existe para mim, tá? Mas eu não trabalho nessa linha. Por quê? Eu prefiro trabalhar no lado científico da coisa, porque eu consigo ter mais credibilidade com os meus clientes.
Porque se eu direcionar para o lado espiritual, para o lado sistêmico, muita gente acaba não acreditando na hipnose, porque a hipnose ela vem de uns mitos muito antigos, de charlatanismo, etc, né? Hipnose de Então, palco, né? Quer ficar fazendo o cara comer cebola, achando que é cebola pensando maçã, que é etc. maçã. Exatamente. Então, como eu quero ter, como eu estou trabalhando para que o meu nome seja uma referência de resultados para pessoas que estão doentes psicologicamente, emocionais, doentes emocional, eu vinculo todo o tratamento para o lado científico. E o que, que eu explicaria no caso desse meu cliente? Ele pode ter assistido filmes de Star Wars mesmo, e quando ele era criança, e aquilo impregnou na mente dele de uma forma que gerou emoção e gravou, porque tudo que gera emoção grava na nossa mente subconsciente. Que ele pode ter sentido medo, que ele pode ter sentido angústia por ver tantas pessoas mortas, seja em qualquer daquelas vidas, né? E ter trazido para si, pode ser um jogo que ele jogou quando era criança, né? E aquilo gravou, porque ele se colocou na posição daqueles personagens, tá? Ou pode ser que existam vidas passadas, eu não sei explicar, não existe Eu uma gosto prova de. científica Eu gosto de ainda chamar sobre isso. isso. Eu gosto de chamar isso de verdade absoluta, né? Ele assumiu como verdade absoluta, então no universo dele existe. No universo Existe, dele acontece, né? exatamente. Ó, como é que justifica uma pessoa ter medo de borboleta? Para o universo dela, faz sentido. Para o meu, não, borboleta é a coisinha mais linda que existe. Como é que justifica uma pessoa ter um medo aterrorizante de barata? Medo de elevador. Não tem coisas que não se justifica, mas não precisa ser justificável para a nossa mente, tem que ser justificável Para para a ele. mente daquela pessoa. Entendi, Exatamente. entendi. Agora, Mas eu já Luzia, tive vários casos de pessoas que voltaram para a vida passada. tá, agora, Incrível que eles pode falar. relatam detalhes, Davis, é muito legal. Dá um exemplo agora, vai. Detalhes como assim? Eu tive uma paciente muito estudiosa, assim, trabalhava numa UTI, fisioterapeuta muito bem formada. Então, assim, não acreditava em vidas passadas, inclusive, bem católica, assim, né? Mas não acreditava em vidas passadas e tal. E eu fui fazer a terapia nela e na análise de caso ela se sentia perdida, completamente perdida. Ela não era pertencente a esse mundo. Ela entendia que ela não era pertencente. Ela não conseguia se encontrar com a família, tinha problemas de relacionamento com a família, só arrumava tinha dedo podre para arrumar namorado, não conseguia manter o relacionamento, tudo assim. Aí até que ela me descobriu e veio fazer terapia. Fiz a hipnoterapia nela e tratei tudo, Davis, tudo. Enquanto ela entrava no estado de transe, a hora que ela entrava no estado de transe, ela começava a sentir dor no pescoço, muito forte a dor no pescoço. Aí eu fui tratando, eu achava que era emocional dela, ansiedade durante a sessão e tal, tratei tudo, mas tudo. Eu fiz uma faxina emocional dela até o dia até a gestação dela. Porque eu achava que primeiro era ansiedade, então tratei tudo de ansiedade e não era. Então eu fui para a gestação, dei comandos. Ela foi lá para 2 meses de gestação para ver se ela não estava com cordão umbilical em volta do pescoço. Busquei em todos os meses da gestação para ver se era cordão umbilical apertando o pescoço, que ela sentia aquela dor. Enquanto ela estava fora do transe, ela sentia aperto no peito, angústia, né? Mas dentro do transe, ela sentia dor no pescoço. Tratei tudo, não encontrei a tal da causa da dor no pescoço. Ela tinha dor no pescoço forte, forte, forte. Ela se via bebê com dor no pescoço. Dentro da barriga, com dor no pescoço. Foi para o primeiro dia que ela foi fecundada, né? Também ela sentia dor no pescoço. Não tem nem justificativa científica a pessoa ir para o dia que foi gerada, né? Porque nem tem um corpo ainda, né? É uma célula ali se multiplicando. Mas, de todo modo, para a mente dela fazer sentido, também não era. Aí eu pensei, tenho que descobrir essa causa, vou ter que descobrir. Peguei e dei um comando para que a mente dela levasse para a primeira vez que ela sentiu. Isso fosse em qualquer época, ano ou vida. A hora que eu falei isso para ela, a mente dela foi, porque daí a gente pergunta assim, a gente dá o comando e a gente fala, que memória é essa? É dia ou é noite?
E a pessoa responde na hora, é dia, se for dia, né? É dentro ou é fora? A pessoa responde, é dentro. Está sozinha ou acompanhada? Eu estou sozinha, ela respondeu, né? Eu estou sozinha. Onde que vocês... em que ano que você está? Não, quantos anos você tem? Aí ela falou 19. Aí eu fui fazendo mais perguntas, mas aonde que você está? Em qual cidade você está? Ela falou Berlim, algo assim, né? Lá na Alemanha, era um nome bem diferente. Qual país você está? Ela falou Alemanha. Qual o sentimento que você está sentindo? Não, eu nem tinha perguntado isso para ela. Eu só pedi o que ela estava sentindo. Ela falou assim: eu tô com muito medo. Eu tô com muita dor no pescoço. Por que que você está com dor no pescoço? Porque eu tô com câncer no pescoço, na garganta, ela Nossa. falou. Aí justificou na hora a dor no pescoço, mas eu pensei, pô, ela tá nessa vida aqui, né? Não tinha percebido que ela estava na outra vida. Daí eu fui investigado por que que ela estava com aquela dor no pescoço, se no hoje ela não tem diagnóstico de câncer, já sugeriu para minha mente que ela podia estar numa vida passada. Daí eu perguntei para ela, em qual cidade você está? Daí ela falou Berlim. Em qual país você está? Eu estou na Alemanha. Que ano você está? 1700 e alguma coisa, 28, não me lembro. Aí eu comecei a fazer perguntas, né? Como que é seu nome? Daí ela falou um nome alemão. Onde que estão seus pais? Meus pais morreram na guerra, não tenho ninguém, estou sozinha. E eu não tenho cura, eu vou morrer daqui 3 anos com câncer no pescoço. Então, nessa vida, ela tinha morrido. E só que a dor continuou com ela, né? E daí eu peguei e ressignifiquei ali, eu fiz olha só, Davis, quando a gente tem que ter uma criatividade incrível, né? A gente não pode seguir script quando a gente é hipnoterapeuta. Por isso que a gente tem que ter muito estudo e muita experiência. O que que eu fiz naquele momento? Eu fiz um ultra height nela, que é uma hipnose abaixo do estado de desdeio, porque a gente tem o estado de vigília, tem o beta, tem o alfa, tem o teta, que é onde a gente trabalha na hipnose, aí tem o esdeio. O estado de desdeio é um estado tão profundo que ela dá analgesia no corpo, dá anestesia ao corpo, que dá para fazer amputação de membros. Teve um médico Meu chamado Deus. Sdale, ele era um médico tão poderoso que ele tinha dó das pessoas passarem dor, porque não existia anestesia, que ele criou a hipnose para colocar a pessoa no estado de hipnose para fazer amputação de braço, amputação de perna, para soldados que estivessem lutados nas guerras ou profissionais que tivessem se machucado nas minas de carvão que tinha lá, né? Putz, agora sumiu o nome do país, mas se não me engano, acho que era na Índia, não me lembro. Eu sei que esse estado de desdeio é muito profundo, porém abaixo do estado de desdeio, que nem se diz mais abaixo, porque ela é tão profunda que abaixo do estado de desdeio que ela chega a fazer uma curva e sobe, ela transcende. Então, eu acabei fazendo esse ultra height nela dentro dessa vida que ela estava vivendo. Porque essa ultra height já tem alguns estudos científicos que comprovam que a pessoa, quando ela entra nesse estado de hipnose tão profunda, que ela transcende o próprio corpo, a mente dela expande tanto que ela transcende. E que, nesse momento, alguns se encontram com Deus, outros se encontram com pessoas que já se foram, outros se encontram com seres que acreditam, e curas acontecem durante esse estado. Porque a gente dá comandos de entregar a doença, entregar a dor, entregar a tristeza, a angústia, e pessoas que têm dores físicas, problemas de saúde físicas, se curam nesse momento, nesse tipo. E o que eu fiz nesse momento? Eu pensei, como é que no ano de 1700 e pouco eu nem tenho quimioterapia ainda? Como é que eu vou curar essa mulher nesse momento? Não posso deixar ela morrer com câncer, porque é o que está afetando a vida dela hoje. Eu tenho que fazer a mente dela entender que ela se libertou daquele câncer. Aí o que eu fiz? Eu fiz um ultra height nela, naquela vida, para que ela se encontrasse com o Deus, com o ser do universo, que ela Nossa. acreditasse que ela pudesse receber a cura, Nossa. e ela recebeu aquela cura. E quando eu trouxe ela de volta daquele transe dela nessa vida, eu trouxe ela para essa vida e fiz os testes e aquela dor do pescoço tinha sumido completamente.
E a Nossa, que depressão dela loucura. foi embora, os pensamentos suicidas foi embora, a tentativa de suicídio nunca mais aconteceu, e ela se libertou completamente. Loucura, né? Agora, Mundo. você já pegou algum caso de possessão, onde a pessoa ficou possessa? Então, no estado de hipnose, às vezes pode acontecer abreação, tá? Esse estado de abreação, se é uma pessoa que não conhece a linha de pensamento, né, dos estudos da hipnoterapia, pode até chamar de possessão. Então, se fosse uma pessoa que é evangélico, que acredita, né, na possessão, um católico que seja que acredita em espíritos e possessão, pode até entender que seja uma possessão, né? Eu já vi vários casos assim de pessoas em estado de abreação, se afogando, trancar a oxigenação. Teve uma cliente minha que estava sem oxigênio, ela parou de respirar, porque ela voltou numa memória que a avó estava enforcando ela. Estava apertando o pescoço dela, porque ficou com raiva dela e pegou ela pelo pescoço. Teve um outro caso que uma senhora voltou para os 4 dias de idade, que o pai estava meio violento, e o bebê chorando, ele pegou o bebê e jogou na cama. E quando jogou na cama, bateu o impacto do pulmãozinho na cama, a criança parou de respirar na hora. E na cadeira, ela ficou sem respirar. Então, se a gente não tem a expertise na hora ali, ó, o coração não vai parar de bater. Mas que a pessoa leva um susto e fica um tempo sem ar, fica. Né? E a gente tem que ter umas estratégias para tirar a pessoa da abreação. Você está falando isso daí? Desculpa. Pode falar, depois eu conto aqui uma experiência. Tá. Porém, o estado de abreação não necessariamente é uma possessão, né? Eu não considero que seja uma possessão. No entanto, eu fiz uma terapia em que uma moça ela se via um número no mundo, com depressão forte, com pensamentos suicidas, ela achava que não valia mais a pena viver, ela estava com muita ansiedade e bastante depressão. E ela se viu um número, então eu coloquei ela em Hong Kong, numa cidade muito grande, assim, fiz ela se imaginar, né? Lá já no estado de hipnose, em Hong Kong, numa rua muito movimentada, com pessoas que iam e vinham de tudo que é lado, e buzina, e carro, e zoeira, e cada pessoa que ela via, que passava, que esbarrava nela, assim, com um número na cabeça. E eu mandei ela se ver que número que ela tinha. E ela falou o número 14. Depois ela falou o número 14, eu dei uns comandos para ela ir para essa idade. Quando ela foi para essa idade, ela se via dentro de um quarto, numa casa, numa sala ela se via. E dentro dessa sala tinha um quadro. E dentro desse quadro era uma representatividade de um quarto, com móveis, tudo. Só que dentro desse quarto tinha um espírito. Dentro do quadro, ela via um espírito. E ela começou, na hora, a tremer, chora e treme. Aí a gente pergunta qual é o sentimento que você tem? Eu tô com medo. Aí a gente faz esse momento, encarar os medos, né? É um desafio. Aí eu perguntei, mas por que você está com medo? Porque eu tô vendo, tem alguém me espionando dentro do quadro. Quem que está te observando do quadro? É um vulto preto. E o que você sente? Eu sinto muito medo. Ele é do bem ou é do mal? É do mal, ele é do mal, ele quer me levar, me levar. E assim, né, chorando e com medo, se encolhendo. Aí eu peguei e fiz, a gente controla, né, a gente controla, estabiliza e conversa com ela. E fala, você quer encarar esse medo? Porque você tem que eliminar esse medo. E a forma de você eliminar é encarando. Para você encarar, você tem que entrar dentro do quadro e enfrentar esse medo. Você quer ir? Não tenho coragem. Eu falei, mas eu tô aqui com você, eu te ajudo, eu vou estar com você. Ou eu vou chamar o teu eu adulto. Como ela tinha 14 anos, a gente chama o eu adulto dela. Conversa com o eu adulto, explica, ela tá vendo o que está acontecendo, que é como se ela estivesse olhando de fora o que está acontecendo, né? E falei, você pode ir lá e ajudar a fulana de 14 anos? Eu posso. Então vá, dá a força que ela precisa. Ela foi lá, conversou com a mais jovem, né? Falou, vai lá, não tenha medo, nada de mal vai acontecer com você, eu tô aqui, conta comigo, e dá força. Aí a menina de 14 anos teve coragem.
mandei que ela mergulhasse dentro daquele quadro. Quando ela mergulhou, a voz dela mudou na hora. Na hora ela começou a chorar, e daí eu pedi para falar daí com o tal do espírito, né? Eu precisava saber o que ele queria. Aí eu perguntei, falei assim, agora no 3, eu estou falando com o espírito. 1, 2, 3, espírito, o que você quer? Você é do bem ou você é do mal? Aí ele respondeu, a moça responde com a voz dela, eu sou do mal. Eu vim aqui porque eu quero levar ela. Ela não pode ficar aqui. Aqui não é o lugar dela. O lugar dela é a Casa Roxa. E daí, fiz todo um trabalho, né, de ressignificação ali, para fazer com que ela enfrentasse aquele medo e ressignificar. E quando ela enfrentou aquele medo, eu usei a própria fé dela, a própria crença dela, para fazer com que ela exorcizasse, né, esse espírito, né, em tese. Ela usou a própria oração dela para retirar ele, para eliminar ele. Na verdade, ele acabou perdendo as forças, né, porque quando ela usou a força da fé dela, ela conseguiu, como é que chama? Fala uma palavra aí que costuma usar no exorcismo. Expulsar. Expulsar, essa é a palavra. Conseguiu expulsar esse espírito daquele lugar. E quando ele foi embora, a voz dela voltou ao normal. E eu mandei ela sair do quadro. E daí sim eu consegui tratar todas as demais dores dela. Que inclusive uma das dores dela era o pai tinha morrido nessa idade. Não, 2 anos antes, aos 12, o pai dela tinha morrido. E quando ela estava a mãe dela estava grávida dela, a avó não aceitou a gestação, bateu na mãe, deu um chute na mãe, na barriga da mãe, expulsou a mãe de casa. Então ela tinha bastante trauma, né, da gestação ainda. Bem interessante esse caso também. E ela se libertou 100% da depressão que ela tinha. Ô Luzia, você acha que todos nós temos uns bagulho louco assim, desculpa até falar dessa forma na mente, você acha que todos nós temos umas loucuras assim? Eu sei que para a pessoa é uma dor, é até falta de respeito falar que loucura, da maneira que eu estou falando. Mas é umas coisas assim que você acredita que todos nós temos um pouquinho disso? Eu acredito que todos nós temos um pouquinho disso, sabe por quê? A gente é sujeito a muitas informações desde que nós nascemos. Eu fiz uma terapia num rapaz que ele tinha medo de espírito, muito medo de espírito. Ele achava que ele era místico, que ele era sensitivo, por ter tanto medo que ele tinha de espírito. Quando eu fui fazer a terapia nele, ele nunca tinha visto um espírito, mas ele achava que tinha visto aos 9 anos. E eu fui fazer a busca do porquê, então, que se ele viu mesmo o tal do espírito aos 9 anos, vai estar a memória lá. Quando eu induzi ele para ele ir, eu mandei ele verificar onde que ele estava, o que estava acontecendo quando ele viu o espírito. E ele viu o espírito na janela. Quando eu fui buscar para ver, entender que momento, que situação era aquela que ele estava enxergando, ele se percebeu que ele estava... Porque daí o que eu fiz? Eu mandei a mente dele ir para esse dia, a primeira vez que ele viu, certo? Que desenvolveu medo, foi aos 9 anos. Era noite, ele estava dentro de um quarto. Eu mandei a mente do eu dele, né, de hoje, da idade de hoje, ir até o quarto e ver o que estava acontecendo. E viu ele que ele estava sonhando, porque ele tinha ido no velório naquele dia, a vizinha tinha morrido. Cara. E a mãe obrigou ele a tocar no corpo, porque era assim naquela época, era uma forma de se despedir, toca para se despedir, não ficar com medo. Cara. E isso desenvolveu um medo muito maior nele, né? Ele nunca tinha se aproximado, talvez, né, de um defunto. Isso impactou muito forte nele. E quando ele foi para casa, ele dormiu e ele sonhou com a vizinha, que a vizinha estava olhando ele pela janela, mas era um sonho. Então ele não chegou a ver espírito algum, foi um sonho, tá? Mas, ou seja, aquilo impactou o sonho dele. Então, como nós estamos sujeitos a sonhos, aquilo que a gente assiste na televisão durante o dia, uma notícia que a gente lê, que a gente vê na TV, um livro que a gente lê que gera impacto, uma discussão, uma história que foi contada para nós, ela grava na nossa memória, na nossa mente subconsciente. Como a nossa mente subconsciente ela não sabe definir o que é real do que não é real, a gente gravou, está ali gravado. Ou seja, isso nos leva a ter
crendices, crenças, tudo que é tipo, algumas loucuras, como disse você, que estão ali na nossa memória, mas não é que são reais. Mas assim, quando você leva a pessoa até o momento de novo, ela sente tudo que ela sentiu naquele momento que ela passou. É como se ela estivesse revivendo aquele momento. A coisa mais angustiante é quando uma pessoa passa por um estupro, uma violência sexual. Eu fiz essa semana retrasada, fiz uma hipnoterapia e uma mulher que estava se vendo estuprada aos 19 anos. É horrível, mas a gente precisa levar até lá para que ela precisava entender se ela tinha sido dopada com Boa Noite Cinderela ou não, tá? Então, por isso que eu permiti que ela ficasse. Por que a gente faz? A gente mudar o comando para ir para a dor. Chegou na dor, é questão de segundos. Chegou na dor, a mente dela sabe que é aquela dor, a gente tira na hora. Quando a gente leva para ela, cai no choro, estiver apanhando, né? Ela se encolhe, se estiver sofrendo alguma violência, ela chora muito forte, assim, ela tem medo se é algo gravoso, ela se esconde, mas a gente tira na hora, porque a mente só precisa saber qual que é a causa, certo? A gente não deixa sofrer, a gente tira. No caso dessa mulher, eu precisei deixar ela viver aquele momento, porque ela precisava descobrir se ela foi dopada ou não, porque ela ficou grávida naquele dia. E então eu precisei deixá-la vivenciar um pouco daquele estado de violência. Não foi com violência, mas foi forçado, com estupro forçado, mas não foi com violência, certo? E ela se debatia, ela dizia, ela tentava empurrar ele com as mãos, assim, ela se defendia, e daí, ao mesmo tempo, durante o próprio transe, ela desmaiava. Dali a pouco ela voltava novamente e lutava mais um pouco e falava não, de repente ela desmaiava de novo. Ou seja, aquela ideia que ela tinha de sofrimento realmente existiu e a ideia de que ela tinha sido dopada também. E ela conseguiu comprovar. Muito forte, hein? Muito forte. Foi bem difícil para mim fazer essa terapia, porque eu não gosto de deixar ninguém sofrer. Mas no caso dela, a mente dela precisava descobrir. Então, a única forma de eu descobrir era voltando. Porque, olha só, porque ela estava sendo julgada pelo atual marido dela, que ela tinha permitido, que ela não tinha sido estuprada, que ela tinha permitido. Que tortura. Então, eu consegui comprovar ali, naquela terapia, que ela foi violada enquanto ela estava completamente vulnerável. Completamente vulnerável, porque ela desmaiava, né? Porque só não descobri se foi dado droga ou se foi por causa do excesso de álcool que ela ingeriu. Uma tortura, né? Você me fez lembrar de um caso aqui, que quando eu saí do curso, né, que nós fizemos juntos lá, do Lucas Naves, você sai hipnotizando todo mundo, né? Você quer fazer terapia com todo mundo. Sai. Aí eu fiz com algumas pessoas, deu certo. Fiz com parentes, lógico, você vai pegando os parentes primeiro, deu muito certo. Eu fiz com uma pessoa e acho que eu até mandei mensagem para você o que eu deveria ter feito. Eu lembro que eu mandei. Eu fiz uma regressão de idade na pessoa, né? E ela caiu justamente numa parte, foi tão interessante, foi tão profundo, e eu não estava preparado para isso, que quando ela caiu naquela parte, ela ficava assim, ó, ele está se cortando, é muito sangue. Ela começou a fazer isso aqui. Eu não posso ver, ela começou a sofrer. Eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, o meu pai, ele está bêbado e está se cortando com um caco de vidro. Só que eu não tinha, né, experiência, eu não tinha maturidade para, como hoje você já me ensinou, né? Tira a pessoa daquele local, leva para um quarto do lado e aí você trabalha, né? Não, vai ficar tudo bem. Traz a pessoa do futuro lá junto com ela, fala, tá vendo? Seu pai não vai sair disso, tá? E trabalha todo psicológico, né? Sim. Mas o que eu fiz? Eu tirei ela de lá, não tratei. A única coisa que eu fiz, eu falei, volta. Ela voltou, mas assim, eu só fiz ela sentir a dor. Então foi eu estava despreparado, fiz a pessoa sentir a dor novamente e não curei, né? Não tratei, não fiz nada. Então é muito sério o que você está falando, porque eu sou uma testemunha ocular, eu estava ali induzindo a pessoa e realmente ela voltou, ela sentiu, ela chorou, depois que ela voltou ela ficou toda assim, falou, nossa, olha aqui o jeito que eu tô, os nervos dela, o músculo dela travou, ela falou, deixa eu fazer, ficou passando mal e realmente é verdade mesmo.
Tem razão. Viu só? Você e Freud fizeram isso, né, Davis? Você, viu? Você é especial. Você e Freud. Agora vamos falar um pouquinho. Isso. Já faz uma hora que a gente está se falando. Vamos falar um pouquinho, só para fechar, para não ficar muito extenso. Outro dia a gente marca outro. Sim. Vamos falar um pouquinho de auto-hipnose. Podemos falar o que é auto-hipnose? Eu consigo, eu mesmo, dar sugestões em mim para que eu... Como que funciona isso? É isso mesmo. Você se coloca no estado de relaxamento, você induz teu corpo, tua mente entrar no estado de relaxamento, e nesse momento você manda autossugestões. A auto-hipnose é muito eficiente, Davis. Eu sei que você é expert nisso. Eu sei que você é um especialista em auto-hipnose. E ela realmente dá bastante resultados. Inclusive, eu instalo nos meus pacientes um gatilho, um interruptor hipnótico. Que, por exemplo, a pessoa tem ansiedade. Então, eu instalo no dedo dela, o interruptor, que dela aperta contra o corpo dela, um botão de auto-hipnose, dela faz uma contagem de 10 a 1, e no 1 ela aperta o botão como se ela estivesse ligando o interruptor do relaxamento, ela relaxa, ela entra no estado de relaxamento, e dela manda a sugestão: eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, eu tô calmo, tô calmo, tô muito calmo, e conta de 1 a 5, levanta o dedo e sai da hipnose. Então, assim, a auto-hipnose é muito eficiente, ela dá bastante resultados para a gente tratar coisas mais banais. Coisas mais profundas eu não aconselho, eu não sei que seja uma pessoa especializada, estudada igual você. Eu concordo. Eu te fiz essa pergunta porque você que é a autoridade aqui no momento para falar disso, mas eu tenho uma lista, eu anotei a data e como eu fiz. Eu acho que tem umas 7, 8 coisas que eu fazia na água, fazia na piscina, de coisas que com auto-hipnose eu resolvi. Voltei na infância, eu consigo voltar, eu consigo sentir exatamente, tem coisas que, tipo assim, a minha mente fica jogando, o meu consciente fica jogando, eu já sei que tem coisa para tratar lá no passado. Eu falo, preciso voltar lá e ver o que aconteceu. Eu consigo voltar, eu choro, eu sinto a raiva daquele momento, eu sinto a dor daquele momento, eu solto o choro que ficou preso. É bastante coisa assim. Agora, uma outra dúvida que surgiu aqui. Todas as pessoas, elas são sugestíveis à hipnose ou tem algumas pessoas que não conseguem hipnotizar e não adianta? São todas sugestionáveis, sim. Basta querer. Por isso que eu digo, o fator crítico é importante. Então, ele não vai deixar entrar a sugestão para a hipnose se a pessoa não querer. Tá? Então, ela tem que querer passar pelo processo. Se ela querer passar pelo processo e ela se permitir confiar no hipnoterapeuta e se permitir, vai acontecer. Até hoje, ninguém comigo não entrou em estado de hipnose. Todos, sem exceção, entraram em estado de hipnose. Só que para isso a gente faz um bom trabalho, né? De anamnese, de pré-talking, para ensinar como que a mente funciona, como que é que se dá, e acontece perfeitamente. De pessoas que eu penso que não vai entrar em estado de hipnose, são as que mais fáceis entram. Luzia, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado mais uma vez por você ser minha professora de hipnoterapia. Obrigada, minha querida, de tirar honra, dúvida. Várias vezes a gente marcou, né, de eu fazer uma sessão com você, né, tem várias coisas que eu preciso resolver na minha vida, que aí a auto-hipnose não resolve. Eu concordo que tem algumas coisas que tem que ter um profissional te conduzindo, né? Sim. E rapidamente aqui contar, antes de despedir, teve uma pessoa que eu achei tão interessante, vou até te contar esse caso, isso eu não te contei, vou te contar agora, que ela ficou sabendo que eu fiz o curso, etc e tal, um primo da minha esposa, me hipnotiza, cara, a gente tá aqui, eu tô passeando, tal, me hipnotiza, eu falei, vamos lá então, beleza. Aí eu comecei a brincar com o consciente dele, sabe? Brincar no sentido assim, né? Eu fiz uma pergunta assim, coloquei ele em transe, né? Transe não é nada espiritual, é um relaxamento profundo, coloquei ele num relaxamento profundo. Isso. E aí eu falei assim para ele assim, qual é o teu grau de confiança que o seu subconsciente está disposto a abrir comigo? Fala um número. Ele falou 4. Olha que interessante, ele falou 4, é baixo. Né? Qual o grau? É através de um número, fala um número que você está confiante em mim. Disposto a eu acessar o seu subconsciente. Ele falou 4. Eu falei, muito baixo. Aí eu falei assim para ele, o que você quer fazer? O que eu posso fazer para que eu aumente essa relação de confiança com você, que eu posso fazer depois dessa sessão? O que vem na tua mente? Ele falou flores. O cara falou flores.
E eu já sabendo disso, que você tem que trabalhar com o universo que tem da cabeça do cara, eu falei, cara, o cara falou flores, eu vou trabalhar com o universo dele. E tinha um jardim muito bonito na casa dele. Eu falei, vamos fazer o seguinte, acabando essa sessão, eu prometo para você que eu vou dar uma volta no seu jardim, estava de noite, a noite está linda, e nós vamos admirar as flores, sentir o cheiro das flores, já que é o que você quer flores. Diante dessa minha promessa, qual é o grau agora de sincronismo que você libera o seu subconsciente para mim? Ele falou 8. Olha. Aí foi para 8, eu falei, opa, agora sim. Olha que interessante. Aí eu fiz todo um trabalho com ele, eu fiz um exercício que você fez comigo, né? Outro dia a gente conversa sobre isso, vou deixar o pessoal curioso aqui, que é uma projeção do futuro. Não é prever o futuro, não é verdade? Mas é você levar a pessoa no futuro baseado nas informações que eu tenho aqui hoje, que a minha mente, ela projeta como será o meu futuro, baseado nas crenças, nas dores, nos problemas, nos pensamentos que eu tenho hoje. Então ela imagina, olha, se você continuar pensando igual você está hoje, é assim que será o seu futuro. E foi muito profundo, né? Foi o exercício que você fez comigo e eu me derramei. Né? Eu vi coisas ali que até me arrepio aqui de lembrar, porque foi muito profundo mesmo. Mas enfim, muito obrigado mais uma vez. Eu conversei aqui, pessoal, com a Luzia Duarte, é hipnoterapeuta, advogada, neuropsicanalista, escritora, mãe, mais um monte de coisa que ela falou ali. Escritora, está escrevendo um livro, vai escrever o seu livro, atende. Você quer deixar o seu Instagram, seu telefone, o pessoal entrar em contato com você? Eu quero. Pessoal, me segue no Instagram. Toda terça-feira eu faço uma live chamada Papo Hipnótico, que eu convido hipnoterapeuta do Brasil e do mundo para fazer esse papo hipnótico comigo. Eu e a Adriana Gameiro. Então, tem várias lives lá, ela fala tudo sobre hipnoterapia, com variedades de temas, com variedades de hipnoterapeutas do Brasil e mundo. Então, é @Luzia Duarte Friso. E também, quem quiser me ligar, manda um WhatsApp, 45 99960 5675. Sou de Toledo, Paraná. Precisando de alguma coisa, se tiver alguma dúvida sobre hipnoterapia, gente, hipnoterapia transforma a nossa vida, transforma a vida de uma pessoa que está com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas. Hoje eu tratei uma moça que ela ia se matar essa semana. Ela falou para mim hoje, eu estou pronta para a morte. Eu já fiz, ela tentou suicídio 4 vezes no domingo. O enforcamento, ela chegou a sentir o peso do corpo dela na corda. Mas ela só saiu porque chegou o namorado na hora. Aí ela foi internada e daí no dia seguinte, como ela não morreu, ela foi atrás de deixar seguro de vida, auxílio funeral para ela, porque ela estava disposta a se matar essa semana. Ela ia se matar essa semana, por causa da depressão, do síndrome do pânico, da ansiedade gravosa que ela estava vivendo. Então, a hipnoterapia transforma vidas, gente. Caminha esse podcast para quem vocês entenderem que tem depressão, ansiedade ou qualquer dor emocional, para que saiba da existência da hipnoterapia, que a hipnoterapia realmente, acho que é a ferramenta do universo, é um instrumento de Deus, criado por Deus, de tanto que ela é transformadora e com resultados incríveis de transformação, de superação de dor. É isso aí, muito obrigado, tá? É isso que eu tenho para dizer, Davis. Oi? É isso que eu tenho para dizer para você, porque a hipnoterapia realmente ela é transformadora, e pessoas como você, que traz assuntos diversos, como você está fazendo aqui nesse podcast, salva vidas, viu, Davis? Esse seu podcast pode estar salvando uma vida, por causa de uma pessoa que venha descobrir a existência da hipnoterapia. Muito obrigado mais uma vez, tá? Pela sua atenção, pelo seu carinho por mim, pela minha pessoa. Todas as vezes que eu mando mensagem, você responde. E quem sabe a gente marca uma próxima aí, você fazendo uma sessãozinha prática comigo aqui pra galera ver como que é. Ó! Então, vou estar em São Paulo em maio, dia 12 de maio. No dia 13 eu tenho o lançamento de um livro novo que eu estou escrevendo no projeto da Tati De Angela. E vou estar aí, ó, se der certo, já vou participar de um outro podcast, mas quem sabe a gente pode organizar um horário. Tá bom, então. Eu agradeço, vou tentar marcar mesmo, tá bom? De verdade. Muito obrigado, até a próxima, pessoal. Valeu, obrigadão.